E para entender melhor sobre o Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, eu converso agora com o professor de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, Alexandre Pires. Olá, professor, uma boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Hora News. Boa tarde, Thaisa, uma satisfação estar com você novamente. Professor, vamos lá. Acabamos de acompanhar na íntegra o discurso do chanceler Mauro Vieira. O presidente Lula, o único presidente do Mercosul que não estava presente. Foi por conta de agenda ou será que tem aí algum mal-estar, vamos dizer assim, com outros presidentes, incluindo aí o da Argentina, Javier Milei? Por isso, essa ausência do presidente na assinatura do tratado? Há uma especulação porque a agenda dele está livre, né? Ele está no Rio de Janeiro e não teria nada de compromisso oficial. Mas nós temos que lembrar que a presidente ali da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela vai para o Rio, parece que vai ter uma agenda, então é um momento em que o presidente Lula vai poder captar ali todos os holofotes com relação a isso. Naquele momento, talvez ele julgasse que não fosse interessante. Mas também pode ser alguma coisa de ordem pessoal da Isa. Mas, como tudo em diplomacia, a especulação sobre os reais motivos tende sempre a ser muito alta. Ficam aí as especulações, não é mesmo, professor? Vamos lá. A assinatura deste Tratado de Livre Comércio não significa que vai acontecer na prática essa redução de tarifas e tudo mais imediatamente? Explica isso. Esse texto precisa ser revisto pelos dois lados? Como é? Agora você teria uma sequência que seria de aprovações nacionais, tanto do lado europeu quanto do lado sul-americano, ou seja, os parlamentos teriam que aprovar e, claro, quem não concordou, né, com os termos do tratado, o tratado já está assinado, ou seja, o texto não muda, né, pode resistir e aí vai ter que ter um trabalho de convencimento dentro de cada bloco. Nós temos que ver que essas mudanças elas afetam alguns setores importantes, né? Ou seja, as tarifas de alguns setores, como setor industrial, farmacêutico, o setor alimentício, vários desses têm tarifas dos europeus para conseguir exportar para a América do Sul na casa aí de 20% a 30%. A redução dessas tarifas afetaria muito os setores do Brasil. E a mesma coisa vale para os europeus, ou seja, eles têm tarifas altas para os nossos produtos, e como nós somos bastante competitivos em alguns setores, isso seria afetado. Eles tentaram se proteger criando aquelas restrições a produtos com nome regional, né? Parma, Gorgonzola, conhaque, champanhe, que vão passar a ser efetivas aí entre 5 e 10 anos em alguns casos. Mas isso não é suficiente. Então, é um acordo com muitos ganhos, né? Vamos dizer assim. Mas eu gostaria que o senhor falasse para a gente aqui, para o Brasil, não é mesmo? Vão aumentar as exportações, principalmente indústria, agro. Quais são os ganhos para o Brasil deste acordo? Para a nossa capacidade instalada, ou seja, o que o Brasil já investiu nesses setores que você mencionou, Daísa, abrir um mercado do tamanho do europeu é muito interessante. A questão é saber se isso vai atrair mais investimentos para o Brasil como uma plataforma de exportação. E eu não falo só de capital nacional, de capital estrangeiro que pode vir para o Brasil para tentar vender para o mercado europeu. Mas do outro lado, a Europa também se torna interessante, ou seja, ela passa a ter acesso ao mercado sul-americano e algumas empresas, inclusive europeias, que têm uma base instalada no Brasil para conseguir vender para o mercado brasileiro, para o mercado argentino, enfim, elas podem decidir fazer o que a gente chama de uma consolidação, né? Ou seja, tentar aumentar a escala lá em alguma planta europeia para atender o nosso mercado. Então, esse jogo de investimento e desinvestimento ainda não está claro, né? Ou seja, vai ter que ser visto de setor por setor, mas nós corremos um risco sim. Nós temos que lembrar que o Brasil, desde os anos 40, tem uma política de industrialização que era criar uma barreira alta
para os países desenvolvidos à época, né? Ou seja, Europa Ocidental e América do Norte, especialmente, para que, se eles quisessem vender para o mercado brasileiro, eles teriam que instalar e investir aqui, muito parecido com o que o Trump tem falado agora com relação ao acesso ao mercado americano. Então, nós não sabemos se isso vai levar a um aumento da nossa industrialização, tá? Ou uma estagnação, ou ainda uma redução maior, ou um aumento no investimento no setor agropecuário brasileiro. Nós temos que ver como vai ser a dinâmica. O acordo vai criar aí uma zona de livre comércio, a maior área, não é mesmo, de livre comércio. Eu gostaria, tem um número aqui que eu gostaria de falar, a maior área, uma zona de livre comércio de 720 milhões de habitantes e somará um produto interno bruto de 22 trilhões de dólares. Professor, é o maior tratado do mundo desta natureza? Sem dúvida, né? Ou seja, nós não temos algo comparável. Se nós imaginarmos, por exemplo, os Estados Unidos não têm um acordo desse tipo com a União Europeia. Estão próximos disso, né? Fizeram aquele primeiro acordo agora sobre o Trump, mas que não chega a criar uma zona ali de livre comércio, mas é o caminho. No caso dos acordos que existem na Ásia, eles ainda são muito tímidos com relação à ideia de zerar tarifas, né? Existem acordos importantes ali no Pacífico, mas ele ainda não funciona dessa maneira. É claro que nós estamos falando de área de livre comércio, que supõe a tendência a zerar tarifas, não necessariamente de todos os produtos, mas uma grande maioria, mas isso ainda vai levar um tempo, né? Os sul-americanos, os brasileiros, mas também os europeus, vão ter que esperar tanto esse processo legislativo, jurídico, né, de homologação, né, para que esse tratado entre em vigor, para começar depois a sentir os efeitos econômicos. E aí nós vamos poder perceber se vai haver uma intensificação nos fluxos comerciais. Lembrando que o Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, eles não vão ter um acesso privilegiado ao mercado europeu. O mercado europeu é disputado por norte-americanos, por asiáticos, pelo Oriente Médio, pela Eurásia, então a competição continua existindo. Agora, professor Alexandre, eu gostaria muito que você falasse para a gente sobre as cotas para, vamos chamar aqui, chamados de os produtos agrícolas sensíveis, né? Que são aí carne bovina, frango, arroz, mel, açúcar, etanol. Esses produtos terão cotas de exportação ou isso ainda não foi estabelecido ou isso também é uma especulação? Como que fica essa situação desses produtos agrícolas sensíveis? Vários produtos, não só esse, mas também produtos que vêm da Europa, todos eles têm algumas cláusulas ali de transição que vão levar algum tempo. Tá? Ou seja, primeiro a ideia de redução, né? E também a cota costuma ser um mecanismo que inclusive funciona dentro do próprio Mercosul, especialmente entre Brasil e Argentina no setor industrial. É uma forma dessas indústrias se adaptarem a esse novo concorrente para dar tempo deles fazerem correções tecnológicas, de padrões, de tecnologia, também ligadas à escala de produção, enfim, várias adaptações organizacionais, para que eles não sejam, digamos, vitimados ali por serem colocados numa situação de competição injusta. Tá? Então, óbvio que esse mercado vai se abrir para o Brasil, para a Argentina, e para os nossos outros parceiros do Mercosul, mas nada vai ser de imediato. E, claro, né, nós temos que lembrar que nós produzimos queijos de todos os tipos, inclusive tipos europeus. Nós não vamos poder, por exemplo, comercializá-los com a mesma nomenclatura, né, por um período sim, depois não. Então, tudo isso faz com que esse acordo seja um acordo, digamos, de primeira marcha, né, um acordo que ele é bastante lento do ponto de vista da sua efetividade. Nós temos que pensar que os acordos que os Estados Unidos forçaram para os outros países durante esse primeiro ano do Trump são acordos muito mais imediatos. Ou seja, ainda que o acordo Mercosul e União Europeia tenha se acelerado em razão desse novo mundo que o Trump colocou, nós temos a velocidade dele continua muito lenta. Ou seja, ainda tem dimensões protecionistas enormes, mas ele tem um potencial de ali na frente, pegando um gancho do que você falou, né, de fazer algumas mudanças para que ele se acelere, ou seja, passar esse primeiro passo e depois
fazer aditivos, emendas, isso existe em termos de tratados internacionais, para que ele comece a ser efetivo bem antes. Já que nós falamos há pouco sobre carne bovina e também de frango, este é um ponto tenso, polêmico, principalmente ali na França, onde muitos produtores já manifestaram, até mesmo o governo francês, polonês, já se manifestaram ali com receio de temerem espaço, vão perder o espaço ali dos produtores agrícolas locais. Você acredita que isso pode acontecer, essa rivalidade, vamos dizer assim, de produtos, né, os exportados, importados por eles e ali dos produtores locais franceses da Europa? Não, sem dúvida. É difícil competir com a agroindústria brasileira. Eles têm toda a razão de estarem receosos. Mas existe uma cláusula de proteção nesse tratado que diz que os produtos exportados para a Europa têm que seguir estritamente, né, os padrões e as regulações alimentares europeias. Ou seja, então, para eu vender um produto para a Europa, ele tem que seguir o padrão não da Anvisa, né, e nem do Ministério da Agricultura, ele tem que seguir o padrão europeu. A grande questão é que para o Brasil isso não seria novidade. Ou seja, ter pastagens e culturas que produzem sob especificações nacionais é algo que nós já fazemos. Então, esse é o grande receio deles. E eles têm toda a razão, ou seja, para o Brasil não seria custoso fazer parte da sua produção agrícola seguindo as especificações europeias. Então, eles sabem que essa cláusula não seria o suficiente para manter o mercado europeu protegido. Os poloneses, que são exportadores, especialmente de trigo e outros produtos mais de clima frio, ou a questão das bebidas destiladas, fermentadas, queijos, tudo isso pode ser feito para o Brasil seguindo estritamente as normas. E aí, uma outra preocupação deles seria com relação a cláusulas ambientais dessa produção. Também não seria problema, tanto é que eles queriam criar um protecionismo, e essa era a ideia do Macron, com base na forma como que aquela área de pastagem ou de cultura foi criada. Por exemplo, se ela tivesse sido criada com uma queimada, uma derriça ali da vegetação natural, ela estaria impedida de produzir para o mercado europeu. Então, essa resistência existe e ela é bem fundamentada. Agora, professor, vamos só, a gente está falando dos produtos daqui, né, da América do Sul, brasileiros principalmente, que você estava dizendo, para a Europa. Agora vamos falar dos produtos de lá para cá, queijos, vinhos, lácteos, chocolates, podem ficar mais baratos para serem importados aqui para o Brasil? Não, sem dúvida. Pelo menos o preço de saída, óbvio que não muda, né? Ou seja, você vai ter talvez até um aumento da demanda que possa fazer com que alguns produtos lá na Europa fiquem um pouco mais caros, porque vão passar a ser procurados mais pelos sul-americanos. Mas a grande questão é que esses produtos entram no mercado, e, é claro, os importadores podem praticar preços que não reflitam necessariamente essa redução das tarifas, o que a gente chamaria de captura dessa redução das tarifas, ou seja, essas tarifas não diminuiriam o preço lá na ponta para o consumidor, mas aumentariam a margem de lucro dos importadores. Isso tudo depende de uma dinâmica do mercado. Cada mercado tem uma dinâmica e, às vezes, o consumidor tem mais força e o preço cai, às vezes o importador e o produtor tem mais força e o preço não cai, o lucro que aumenta. Cada mercado desse vai ter que ser visto ali com lupa, né, para saber se essa situação foi positiva para o consumidor ou foi mais positiva para o importador produtor. Professor, só para a gente caminhar para o encerramento aqui do nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho das questões ambientais. O tratado foi até criticado por alguns ambientalistas, por algumas questões de clima, de concorrência, como a gente está dizendo agora. O senhor acredita que isso vai ter alguma interferência nessas questões climáticas, esse tratado? Nas votações nos parlamentos, sim, Daísa, né? Ou seja, tanto por motivos protecionistas, que vão usar questões ambientais como barreiras não tarifárias para proteger o mercado, mas também pela própria força que as questões ambientais têm dentro dos parlamentos europeus, que desde os anos 80 tem vários partidos que trazem essa questão como um ponto central
Então, isso pode dificultar, sim, a aprovação do tratado em vários dos parlamentos que ali existem. E, claro, né, o Brasil fica sempre exposto, porque nós temos uma fronteira agrícola em expansão. Ou seja, então, os europeus sempre vão poder argumentar que essa fronteira agrícola em expansão está destruindo, né, biomas. E aí, claro, é como se essas áreas ficassem ali proscritas, proibidas, enfim, vetadas de competir no mercado agrícola internacional. E também, claro, a questão de commodities que não são agrárias, né, como minerais, que também podem sofrer resistência pela forma como são extraídas. O níquel, as terras raras, não é mesmo? Nós temos aqui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, perdendo apenas para a China. O senhor acredita que essa discussão, Trump já sinalizou ali um certo interesse nas terras raras brasileiras? Esse assunto tem que entrar em pauta neste momento desse tratado também de livre comércio entre Mercosul e Europa ou não, professor? Não, sim. Os europeus, inclusive, são explícitos nisso. Eles estão dizendo que eles querem diversificar os parceiros para não depender tanto das cadeias tradicionais que eles têm. Ou seja, ter acesso ao que nós chamamos de mercado de recursos sul-americanos seria um ponto crucial para essa pretensão da Europa Ocidental e da União Europeia em geral se tornarem um terceiro polo geopolítico, né, se contrapondo a Estados Unidos e esse bloco Rússia-China. É a pretensão deles, ou seja, tentar escapar disso para voltar a ter uma relevância econômica. Por quê? A Europa não cresceu como deveria nesses últimos 15 anos, tanto é que os Estados Unidos, que tinham o mesmo tamanho desse bloco europeu, em termos de PIB, agora está entre 40%, 30%, às vezes tendendo a ir para 50% a mais, maior do que o tamanho europeu. Então, eles estão procurando isso. Pode ser que dê certo esse projeto, pode ser que eles tenham que se acomodar ali como uma posição de sócio minoritário no bloco ocidental. Ótimo. Professor Alexandre Pires, muitíssimo obrigada por todos os esclarecimentos, por falar com a gente na tarde deste sábado aqui no Hora News. Como sempre, as portas estão sempre abertas. Volte sempre, viu? Obrigada. Eu que agradeço, Daísa. Bom fim de semana. Igualmente, uma ótima tarde.